Vamos assim, boa noite a todos. Eu queria agradecer a presença, Obrigado. Ótimo. principalmente do Romero Rodrigues, sócio fundador, foi o fundador do Buscapé, aquele sucesso de empresa. O João Kepler também, um dos maiores, se não for o maior investidor em startups do Brasil. E hoje nós estamos com uma plateia muito seleta, grandes nomes do setor empreendedor brasileiro. Quero agradecer a presença de todos. O tema hoje, como todos sabem, é como se investir em startups. E ninguém melhor que esses dois no Brasil para falar sobre o assunto, né? O João, eu acho que deve investir numa startup por hora, né? O Romero fez um feito que era até uma das minhas perguntas. Eu vou até pedir no meio do caminho, eu vou fazer essa pergunta para o Romero, se a gente pode considerar o Buscapé, quando foi vendido e pelo preço que foi vendido, se aquilo ainda era uma startup, se já era uma empresa consolidada. Hoje eu tenho tantas dúvidas para perguntar para esses dois craques, viu? São os dois maiores conhecedores brasileiros do assunto. Se não for os dois maiores brasileiros do assunto, pelo menos são os dois maiores que eu conheço e são os dois que eu mais gosto, né? Então, eu acho que vai ser um bate-papo excepcional. Eu não sei como é que vocês gostariam que fosse a dinâmica, se vocês preferem falar durante alguns minutos, depois a gente abriria para perguntas. O que eu gostaria de pedir, né? Eu vou aqui falar, eu como Marcos, eu sou leigo no assunto, nunca, nem sei. Hoje, qualquer empresa, você abre uma empresa. Antigamente, eu abri uma empresa para aquilo era empresa. Hoje, você abre uma empresa, o pessoal chama de startup, né? E, então, eu queria entender, em primeiro lugar, o que é startup. Contar isso para o grupo, o que é startup. E depois, se vocês puderem explicar o que é investimento seed capital, venture capital, os estágios que cada um de vocês atuam. Eu tenho a impressão que Romero atua num tipo de investimento e o João em outro. Eu gostaria, se vocês pudessem explicar também os tipos de startup que vocês investem e o que é, como é que a gente chama. Aquilo é seed capital, é venture capital, mas, enfim, é isso, amigos. E se vocês não se incomodarem, nós estamos gravando, acho que um bate-papo importante desse, com dois craques como vocês, eu não podia perder a chance de gravar, né? Se não tiver problema para vocês estão sabendo, está sendo gravado. Como é que vocês preferem a dinâmica desse bate-papo nosso, senhores? Romero, vou começar por você, então. Como é que você Olha, acha? Marcos, eu acho que a gente pode fazer bem dinâmico. Não sei o que o João acha. Eu acho que talvez a gente pode começar contando um pouquinho, acho que bem breve, só a trajetória de cada um e já endereçar esses pontos que você colocou, que acho que são super pertinentes. Todo mundo fica perdido na sopa de letrinhas, né? Série A, Série B, Série C, enfim. E que história é essa? E acho que a gente pode fazer dessa forma, se o João topar também. O que você acha, João? E faz bem Ótimo. interativo, né? Total. A gente contextualiza, se apresenta e começa a bater bola. Acho que é importantíssimo. Olha, então vamos por ordem alfabética. João Kepler. Tá bom, olha, bom, Marcos, obrigado. Participo mais como ouvinte lá do grupo. Tem tanta gente bacana lá e tem muita coisa para aprender. Eu digo que eu sou um eterno aprendiz, lifelong learning, né? É o que eu pratico. Eu faço investimento em startups há 13 anos, né? Sou mais recente do que o Romero. O Romero está mais tempo nesse business que eu. Eu comecei como empreendedor e virei investidor depois que eu recebi um projeto que eu tinha eu tinha um projeto, deixa eu só desligar aqui, né? Senão vai complicar aqui. Eu tinha um projeto, eu tinha um e-commerce de ingresso e que eu fiz uma apresentação desse projeto no fundo de investimento chamado Axel, lá nos Estados Unidos, e recebi um não. Não, você não vai receber investimento porque me fizeram algumas perguntas, o que é CAC, o que é essa sopa de letrinha aí, que a gente vai falar sobre isso também, e eu recebi um não. Só que eu mostrei para eles um bom faturamento, eu mostrei para eles mesa, cadeira, 3 escritórios, 48, 50 colaboradores, 50 milhões de faturamento ano de geração de venda de ingresso.
E pô, os caras perguntaram qual é o teu custo de aquisição de cliente. Eu digo, né? Qual o CAC? Como é que começaram a fazer perguntas? E eu não sabia. Eu sabia apresentar escritório, funcionário com fardado, carro plotado. Era isso que eu sabia. Eu sabia captar o que eles chamam de tangível, né? Que dá para pegar a mesa, a cadeira. Então, eu mostrei isso. Eles queriam ver outra coisa da nova economia que eu não sabia o que era. Então, tinha um cara, como é o PI, que é Limited Partner, um cotista do fundo, que era Business Angel, investidor anjo, que trabalhava na SAP, uma empresa, era executivo da SAP e era Business Angel, na mesa, no comitê, e me chamou para um café depois e ele explicou mais ou menos o que tinha acontecido ali, por que eu recebi o não. E eu disse assim, eu quero ser esse cara aí, eu quero ser você, eu quero ser esse cara. E a partir dali comecei a desenvolver uma atividade de investimento a partir dos ensinamentos das perguntas que ele me fez. Ali eu descobri a força de um mentor, porque ele disse assim, cara, o que você tem de mais forte é a tecnologia, ao invés de você vender ingresso, por que você não aluga seu sistema para terceiros, para produtores de evento, e eles têm um custo de venda de ingresso? Como é isso? É B2B, B2C. Eu não sabia nem o que era B2B, nem B2C, nada disso. Enfim, fiz o que ele falou, saí fazendo tudo aquilo, fiquei com um escritóriozinho pequeno, 3 colaboradores só, e passei a minha percentual me diminuiu, mas passei a ganhar absurdamente dinheiro com isso, porque eu não ganhava dinheiro, eu trocava dinheiro. E aí entendi o que era o escalável, entendi a escala, entendi o equity, entendi um monte de coisa, e comecei a visitar universidades, comecei a investir em projetos desses jovens, né, naquela época. Aí comecei, em 2011, comecei a fazer isso profissionalmente. Só uma pausa. Antes disso, eu empreendi minha vida toda com vários negócios. Já tive concessionária de veículo, cartão de crédito regional, tive um monte de coisa, né? E aí, a minha migração para o mundo de investimento se veio através desse site de ingresso. Tive uma equipe de venda porta a porta gigante no Nordeste. Em 2011, comecei a fazer investimento profissionalmente. Não tinha literatura no Brasil sobre isso. Eu lia livros em inglês para entender o que era o investimento startup. Ajudei a fundar uma entidade chamada Anjo do Brasil, junto com o Cássio Espina, que é um anjo, um investidor anjo, um dos caras que se intitula como investidor mais antigos. E aí comecei a fazer investimento. Em 2014, reencontrei um amigo das antigas, que faziam palestras também, que é o Pierre Sherman, da família do barco, né, que roda no barco. E o Pierre tinha alguns investimentos na física, estava passando um sabático, teve gêmeos, e o Pierre disse, cara, vamos se encontrar de novo. E começamos a nos encontrar, finalmente começamos a compartilhar planilha, compartilhar advogado, compartilhar modelo de contrato, compartilhar as coisas. Terminou esse compartilhamento em 2015, nós juntamos as escovas e juntamos o portfólio, um pouco de dinheiro, um portfólio e um sonho grande, que era investir em 1.000 empresas. Então, em 2016, botamos o plano em prática, e aí depois, ao decorrer dessa conversa aqui, eu conto um pouco mais dessa história, mas história longa, curta. Foi assim que nasceu a Bossa Nova, desse sonho grande também, desse projeto de investir em muitas empresas, numa estratégia de opcionalidade, de diversificação, que eu posso explicar um pouco melhor depois. Mas é importante dizer que eu não sabia nada do que era startup, absolutamente nada, e aprendi na porrada. Inclusive, essa história... Desculpa, Romero. Inclusive, essa história bacana, essa apresentação que você acabou de fazer, você conta isso no seu livro, que eu tive a honra de ler. Muito bacana mesmo, é uma história bacana. Romero, vamos lá, conta a sua história para a gente. Vou contar. Eu ia até provocar o João aqui para fazer bem diálogo. Pois, quando foi que você colocou a meta de 1.000 empresas? Foi 2015? 2015 a gente implantou. Bacana. 2016. O sonho foi 2015. A gente copiou uma empresa americana. E você não vai contar para a plateia, porque no Times Square foi inteiro pintado de bossa nova recentemente? Pô. Cara, esse é o final, né? Esse é o final. Assim, a gente queria contar, Romero, a gente queria contar para o mundo que o Brasil tem uma empresa que investe em muitas empresas e ajuda o sonho de muitos empreendedores, né? Porque a gente investe muito no começo, a hora que o cara está ali, né, no meio da piscina, sem saber se nada para um lado, para o outro, a gente vai lá e joga a boia lá, que ajuda o cara, ou então um trampolim, como
como queira. Mas eu falo dessa história já também. Tá bom, vamos guardar. A sua, quero dizer também que você foi minha referência muito do Startup do Milhão, muita coisa que você fez, cara. Eu já te falei, mas estou repetindo publicamente. Obrigado, João. Imagina, você é um querido. Ô, Romero, você fez uma provocação e ele não respondeu. Não, deve ter um suspense. Acho que eu ia estragar o suspense. Mas eu já vou contar para o grupo. Ele já atingiu as 1.000 empresas que ele é sócio. E homenageado no Times Square, no telão da NASA. Puta, sensacional. Não é qualquer coisa, não. Não é qualquer coisa, não. Show de bola. Bom, eu comecei minha carreira há 24 anos atrás, mais ou menos, quando eu larguei a faculdade de engenharia para ir para o roadshow da Série A do Buscapé. Eu tinha começado o Buscapé 1 ano e meio antes, em 98. Isso era 99 para 2000. E o Buscapé nasceu de uma dor ali, de uma necessidade do dia a dia. Um dos meus sócios, amigo meu de faculdade, precisava de uma impressora, queria comprar, e a gente procurou. A internet naquela época era uma internet praticamente não comercial, era linha de escada, modem, você tinha sala de bate-papo, IRC, o ICQ, e era meio que isso. Não tinha nenhuma das grandes marcas que a gente conhece hoje, das grandes empresas de internet. Não tinha sequer internet no celular. Isso foi lançado uns 2, 3 anos depois. E naquela época, a gente não encontrou nenhum site, nenhum lugar do mundo que respondesse onde comprar um produto, qual produto é bom, qual é ruim e qual o preço desse produto. E aí veio a ideia de fazer um buscador de preços. A ideia original do projeto era, inclusive, quanto custa, porque o grande site de busca brasileiro era o KD, então a gente ia ser o quanto custa. E aí, no meio do caminho, por diferentes motivos, acabou mudando o nome para Buscapé, lançamos, recebemos uma rodada de investimento no final de 99, ajustamos um pouco a estratégia, principalmente o plano de negócio, e começo de 2000 a gente foi fazer o roadshow para buscar um Série A, a gente vivendo aquilo intensamente, aprendendo enquanto acontecia, e fomos para Nova York, voltamos de Nova York com um term sheet, com uma proposta de investimento da Merrill Lynch, que depois o Unibanco também quis entrar, a gente acomodou os dois, e aí a gente levantou $3 milhões, na época num valuation. O valuation já tinha ido de 1 milhão na época do estágio seed para 7 milhões na Série A, com mais 3 que entrou. O valuation, né, após a rodada, foi de $10 milhões. E no meio dessa negociação toda, a bolha estourou em abril de 2000, a gente recebeu o term sheet em março, a bolha estoura em abril, e a gente só fecha o investimento em junho. Então foram aí meses super difíceis, o telefone tocava, era Merrill Lynch, a gente não sabia se ficava feliz ou triste, se eles iam cancelar ou confirmar, apesar do mercado sinalizar já que boa parte das empresas iam morrer, cumpriram um compromisso que era verbal, não era nem binding a proposta. Investiram no Buscapé, mas a gente, obviamente, quando recebeu o dinheiro, tinha a vantagem de saber que aquilo ia ser uma maratona bem longa, né? Então, não era questão de quando a gente ia levantar mais dinheiro, estava claro para a gente que a gente nunca mais ia levantar dinheiro e que ou ia viver daquilo ou ia morrer. Enfim, fomos super criativos para bolar diferentes modelos de negócio, enquanto o modelo de pay-per-click de pagamento por clique não decolava. E aí, meados de 2002, conseguimos atingir ponto de equilíbrio, o que foi uma tranquilidade. Focamos no modelo de negócio, que era vender lead qualificado para o varejo. Aí foi um belo vento de popa, porque o mercado começou a crescer muito, o e-commerce começou a crescer, e tinha muito pouco startup que tinha recebido investimento, então a gente começou a crescer 3 vezes ano sobre ano. A empresa era super lucrativa, era 40% de lucro, e final de 2005 a gente fez uma outra rodada, a Série B, entrou um investidor que acabou comprando a participação, boa parte da participação dos primeiros, e apostou no nosso plano de expandir o negócio. Assim fizemos. 4 anos depois, a gente teve uma rodada de aquisição, onde a Naspers, que é dona de iFood, Play Kids, OLX, entre várias outras companhias, Tencent na China, enfim, adquiriu o Buscapé, no que na época
foi a maior transação de uma startup até aquele momento. O valor foi bom, o destaque na mídia foi bacana, mas o que aconteceu que a gente não sabia era que o Buscapé era a primeira startup que passava pela sopa de letrinhas, passava por esses financiamentos por estágio, dava saída e retornava para todos os investidores. E isso, em 2009, acabou aquecendo o mercado. Muitas empresas começaram a receber investimento nos anos seguintes. Não por acaso, e não só por causa da gente, Netshoes também fez saída ali naquele ano, depois o PagSeguro fez IPO, mas quase que a totalidade dos unicórnios que a gente tem hoje no Brasil foram criados em 2010, 2011, 2012. Sem querer e sem saber o que estava acontecendo, né? Trazendo um pouco aquela história do Steve Jobs, que a gente só entende a nossa vida olhando para trás e vendo como os pontos se conectam. Muitos empreendedores começaram a procurar, tanto a mim quanto os meus sócios fundadores, para pegar a mentoria. E aí, mentoria aqui, mentoria ali, poxa, dá 2 horas por mês, te dou X% da empresa, investe no valuation da rodada passada. Quando eu vi, eu tinha feito 30 investimentos anjo, fiquei picado por essa mosquinha, tinha feito muito investimento no Buscapé, em outras empresas, mas não tão presente como investidor anjo, e me apaixonei, fui para o Vale do Silício, falou, pô, vou fazer isso profissionalmente, conhecia já muitos fundos lá, era muito próximo da Redpoint, voltei como Managing Director, como gestor, co-gestor da Redpoint para Brasil e América Latina. Passei 7, 8 anos lá, formidáveis, 1,5 bi sob administração, 62 investimentos. Graças a Deus, Fundo 1, a gente acabou investindo em muitas empresas, 4 delas se tornaram unicórnios, né? Empresas que valem mais de $1 bilhão, mas em geral todas excelentes empreendedores, aprendi muito, erramos um pouco, foi bom, deu para aprender mais. Fizemos Fundo 2 em 2018, que está também já todo investido em 26 empresas, e ambos os fundos indo super bem. Um está com 43% de retorno anual, o outro com 33% de retorno anual. Isso, um fundo que começou em 2012, então você faz esse composto, vai dar 12 vezes o capital. Há um ano atrás, sócios de uma forma muito profissional e madura falaram, pô, legal, mas a gente tem um pouco de visão diferente do mundo, e acabou tendo 2 grupos dissidentes, eu e os sócios de fora, a própria Redpoint, saímos para levantar um terceiro fundo. Nesse processo, o Guilherme Benchimol me chamou, falou, não, Romero, vem cá, vamos fazer isso junto aqui na XP, e estou aqui desde o começo do ano, inclusive aqui no escritório da XP agora, e aprontando aí para dar uma inovada grande no espaço de Venture Capital. Então, essa é um pouco da história aí acelerada. Enfim, super feliz de estar aqui, obrigado pela audiência, feliz de estar com o João, super querido, que eu adoro, e Marcos, obrigado mais uma vez pelo convite. Não, eu que agradeço. Obrigado por vocês terem contado a experiência, a história de vocês, né? E eu gostaria de a gente começar, então, explicando esses conceitos, série A, série B, venture, capital, não sei mais o quê. E eu acho que vou mais longe, começar nos contando o que é uma startup. Porque eu, como leigo, eu sou empresário, eu tenho algumas empresas, alguns ramos de atividade, eu acabei de criar uma transportadora, inclusive, eu chamo de transportadora. Aí eu escuto na rua, não, eu estou investindo numa startup de transporte, pô. Eu queria entender esse conceito, né? Se eu estou falando besteira, o que é uma startup? E depois, o que são essa série A, série B? Boa, João, você quer? Eu vou ser muito sincero. Eu vou convidar o João até para responder de startup, porque eu vou ser muito sincero, que às vezes eu divido essa percepção contigo, Marcos, que o termo é bom, popularizou, mas ele é usado de diferentes formas. Aí tem scale-up, tem startup, tem isso, aquilo. Mas eu acho até que o João vai saber explicar melhor. Tá? Eu, na minha época, era uma empresa de altíssimo crescimento com base tecnológica forte. Tá? Mas... Não, continua sendo, né? Na verdade, assim, quando eu encontro com um empresário que eu quero explicar o que é startup, eu digo assim, olha para o seu celular. Você tem ali o Instagram, você tem o WhatsApp, você tem o Waze, você tem o Zoom, que é essa ferramenta que a gente está usando. Isso é uma startup.
né? Só que qual é a grande diferença de uma startup que fica mais simples de entender? Outro dia eu estava num evento do Lead, já tem uns 2 anos, e aí um empresário, um senhor de quase 80 anos, eu estava apresentando uma startup de impacto social, ela tinha uma valuation em torno de 60 milhões, com 12 colaboradores, com uma boa receita, e ele falou assim, não acredito que essa empresa vale 60 milhões. A minha, com quase 100 anos de vida, uma indústria de plástico no interior de São Paulo. E aí ele levantou, né? E todo mundo parou de jantar, né? E aí ficou aquele climão, né? Não acredito, como se eu estivesse mentindo, apresentando aquela startup. E o filho dele puxando, pai, senta aqui, né? Mas, enfim, eu perguntei para ele, doutor, o senhor, para crescer a sua empresa, o que o senhor precisa fazer? Aí ele falou, eu preciso... fácil. Eu tenho demanda, eu aumento, faço um puxadinho lá na indústria, compro máquina na China, sei lá onde, contrato mais meia dúzia lá de funcionário, e aí eu cresço meu faturamento. Eu digo, muito bem, parabéns, muito bom o senhor crescer o faturamento. Mas sabe o que essa empresa aqui, que está aqui em cima, precisa fazer para crescer o faturamento dela? Ela não precisa de custo fixo. Ela tem um ROI de 3,5 vezes, ela precisa apenas investir em marketing, porque ela é escalável. O senhor é escalonável. O seu cresce, mas sua despesa vai crescendo proporcional. O senhor não cresce desproporcionalmente. Esta empresa é uma startup, ela cresce escalável, ela tem base digital, ela tem o serviço com base em tecnologia, e ela só precisa investir em marketing com o ROI que ela tem, retorno sobre o capital investido, e ela cresce muito mais sem ter custo fixo, ou seja, ela é escalável, ela é desproporcional à receita. Então, assim, é assim que se explica o que é uma startup, ou seja, se você tem uma empresa tradicional, você pode crescer de forma escalonável, mas escalável não é. E como é que eu faço, então, para transformar a minha empresa tradicional em algo escalável? Camada digital de serviço. Você aplica uma camada digital. E João, me explica isso. Romero, já vou passar a bola para você falar da sopa de letrinha e da escala, e dos estágios. Mas explica isso. Por exemplo, vai ficar bem fácil. Vamos pensar numa padaria. De cara, uma padaria não é escalável. Ela pode crescer o faturamento, ela pode crescer produção, mais forno, mais gente. Mas imagina o seguinte, imagina que uma padaria precisa aumentar a venda. O que é que ela vai fazer? Ela contrata mais padeiros para fazer mais pão, né? Desculpa a forma simples de explicar, mas eu acho que a forma simples de explicar é a forma mais fácil de entender o que eu quero dizer. Então, o filho do seu Joaquim lá da padaria diz assim, pai, não contrata mais padeiro, porque a produtividade média vai cair. Aí, não, meu filho, a produtividade não vai cair, eu vou contratar mais 3 padeiros, a gente vai aumentar a demanda, já tem cliente querendo comprar pão, e a gente vai aumentar a venda de pão. Não, pai, existe um negócio chamado lei marginal do rendimentos decrescentes, que se eu junta já tem 3 padeiros, se eu juntar mais 3 no mesmo lugar, a produtividade individual vai cair, média. Bora fazer o seguinte, bora fazer um site de venda de assinatura de pão. Como vou fazer isso? Porque se eu já não estou conseguindo a demanda que existe, eu preciso de mais padeiro. Não, pai, não vai ser só a nossa padaria que vai plugar no site, não. A gente vai plugar a padaria do seu Antônio, do bairro vizinho, do seu José, do outro bairro. Eu vou dar meu cliente para ele? Não, pai, não ganhar taxa de serviço em cima da entrega e da venda do pão dele. Então quer dizer que a camada de serviço vai vender pão de todo mundo? Você vai ganhar taxa de serviço em cima da padaria do seu concorrente. Uau! Como é que é isso? Enfim, isso existe. Então, a camada de serviço, ela não precisa só escoar a sua produção, ela pode escoar a produção de outros, de terceiros. E aí você começa a entender o que faz uma startup. Você começa a perceber que você pode crescer o faturamento, pode crescer venda, porque você pega a padaria não só daquele bairro, da cidade, do estado, do Brasil, e quem sabe de qualquer lugar do mundo, porque você entrega em qualquer lugar do mundo. Entende? Então, isso é o conceito de uma startup, quando você consegue exponenciar, você consegue escalar a sua produção e o seu negócio tradicional. Não sei se expliquei, mas é isso.
Explicou de forma muito didática, até eu aprendi. Parabéns. Ótima metáfora, João, ótima metáfora. Vamos lá, Romero. Vamos. Bom, como que funciona essa sopa de letrinhas, né? O Venture Capital, a gente fala, Venture Capital é investir em startups de tecnologia. Eu gosto de falar que Venture Capital é investir numa empresa muito, muito grande, enquanto ela ainda está muito, muito pequena. E o que você faz, na verdade, é dividir essa empresa em diferentes momentos, em diferentes riscos. Então, o que faz um time bom de fundadores? Então, imagina lá, eu e meus 3 colegas de faculdade, cofundadores do Buscapé, em 98, queremos fazer um site de comparação de preços. Pô, legal, temos uma ideia, temos energia, temos resiliência. Quais os riscos? Todos. Né? Tudo pode dar errado. Não falta sorte de risco. Então, os 4 amigos podem ser péssimos sócios. Pode ser que a gente nunca fizesse a tecnologia que capturava automaticamente os preços. Pode ser que nenhum consumidor usasse. Pode ser que as lojas não quisessem estar listadas, como de fato aconteceu, e algumas processaram a gente. Pode ser que elas nunca pagassem para estar lá. E pode ser que mesmo que pagassem, nunca ficasse grande. O que um bom time de empreendedores faz? Ele mapeia todos esses riscos e levanta dinheiro suficiente para tirar um grande risco da mesa. Então, vamos dizer que, e normalmente não é o único caminho, mas normalmente é fazer o protótipo. Tem o pessoal fala MVP, produto mínimo viável. Então, eu vou lá, bato no João, bato no Deusmar, bato no Márcio, falo assim, eu preciso de R$400 mil para fazer um protótipo de um site de comparação de preços. R$400 mil depois, ou eu tenho o protótipo, ou eu não tenho. Se eu não tenho, o João vai lá e fala assim, bom, eu acho que o risco não diminuiu, possivelmente aumentou, porque esse garoto não conseguiu entregar nada. Mas se eu tenho, eu continuo com todos os riscos menos um, subir um degrauzinho. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que trazer o usuário para usar, ver se tem tração, para ver se eu resolvo realmente a dor do consumidor, se ele fica feliz. Tá bom, tá vindo gente, as pessoas estão voltando. Agora eu vou testar modelo de negócio. Será que as lojas estavam de graça? Será que cobrando elas ficam? Legal, está começando a funcionar. Agora eu preciso montar uma máquina de vendas e ver se eu escalo isso para 20, 30, 40, 50 milhões de receita. Escalou, funcionou. Agora vamos expandir, vamos criar outros produtos, outros mercados, expandir internacionalmente. Então, ao longo da vida dessa startup, a startup, apesar de ter limitação de recursos, seja ele tempo ou dinheiro, ela é focada. Ela resolve um problema de cada vez. E ataca uma dor muito clara. Por isso que muitas vezes a empresa grande, que não pode se dar o luxo de fazer só uma coisa de cada vez, porque ela já está lá, né, rodando há anos, com milhares, milhões de clientes, enfim, produtos, legado e todo o resto. Então, a startup ela é muito focada e, com isso, ela consegue ser veloz nessa etapa. Do mesmo jeito que os empreendedores dividiram a criação da empresa em diferentes estágios, do outro lado da mesa, os investidores também se aperfeiçoaram. Então, o primeiro cheque vai vir lá de família e amigos, e de anjos depois de aceleradoras, fundos de capital semente, série A, série B, série C, e aí você tem todo esse encadeamento das diferentes séries e das letrinhas. Mas o investidor que está do outro lado, num determinado estágio, ele sabe exatamente que risco ele está comprando naquele estágio, e ele sabe qual o grande desafio que aquela startup vai ter que resolver, que risco ela vai tirar da mesa com aquele dinheiro em até X meses. Mas o meses é relativo, né? No fundo é o dinheiro, até aquela rodada acabar. Acabou, ela tirou aquele risco, ela vai buscar uma nova rodada, e aí você fatia a criação dessa empresa em diferentes cheques ao longo do tempo. E ela vai subindo o valuation. Então, por exemplo, o João, ele vai contar um pouquinho do momento em que ele entra. Eu, por exemplo, entro num momento muito ali de série A e o capital semente tardio. Então, não existe momento certo, nem momento errado. Todos os momentos são necessários. É quase que uma passada de bastão. Então, por isso que é um mercado que tem muita colaboração, muita cooperação. Mas, na prática, esse é um jeito de descrever a diferença entre todos esses estágios. De qualquer forma, independentemente de você falar que não existe momento certo ou errado, eu tenho a impressão que cada um de vocês, investidor, só entra num determinado estágio, né? Então, talvez a empresa já tenha que estar consolidada, você só acha que ela tem condição de escalar mais ainda. O João talvez entre naquela empresinha, o cara que acabou de pensar no negócio, ele achou a ideia boa, né?
Então, eu queria entender o momento que vocês entram. E mais uma pergunta. Eu vou te falar como empresário que eu sou, tem meus negócios, tem negócio que a gente é teimoso, não, espero mais um pouco, ou às vezes até como investidor, pô, será que está na hora de eu sair? Não, eu posso ganhar um pouco mais. Eu tenho a impressão que vocês devem ter um manual que deixa o seguinte ganhar mais. Eu já ganhei, deixa eu sair e partir para outra. Eu tenho a impressão que vocês quase que têm um manual, ou eu estou errado? Bom, não, você não está errado, você está certo. Todo fundo de VC, todo casa de investimento tem também a estratégia de saída, né? Mas antes de falar de saída, acho que é importante a gente falar do estado, do momento. Então, é correta a afirmação também que nós temos a nossa tese. Todo investidor profissional precisa ter uma tese. Então, a gente na Bossa investe em startups que já estão faturando, mesmo que pouco, né? Então, não é somente a ideia na cabeça, um projeto. Por que isso? Porque isso é um risco ainda maior do que um risco de uma empresa que já emitiu a primeira nota fiscal, né? Então, a gente não é que a gente não quer apoiar o projeto na ideia, na cabeça, não é isso. Mas é porque quando você trabalha com seu próprio recurso somente, né, com seu próprio dinheiro, você pode correr o risco que você quiser. Mas quando você trabalha também com seu próprio dinheiro e com OPM, ou seja, Others People Money, você tem que ser fiel à sua tese para minimizar e mitigar o risco que existe real daquele negócio não dar certo. Então, a gente tem que ser muito fiel àquilo que a gente se propõe, cada um no seu quadrado e no seu estágio. Na Bolsa Nova, fazemos o que a gente chama no Brasil, no mundo de pré-seed. Na escada de investimento que o Romero explicou, você tem lá o próprio bolso do empreendedor, aceleradoras, investimento anjo, que é o primeiro cheque, pré-seed, seed, série A, que o Romero está, série B, C, D, F, até o IPO, né? Oferta pública de ações. Quando aquela empresa que era bem pequena abre ações na Bolsa de Valores, ela vai para o IPO. Mas essa empresa que é pequena no começo, ela pode ser gigante no futuro, e essa escada e esse estágio vai dando esse corpo, e cada degrau são outros desafios, novos investidores. Então, imagina que um vai assumindo um papel diferente conforme ele vai crescendo. No nosso estágio, nós entendemos que eu era anjo, o Pierre também, então a gente era muito bom nessa história de fazer anjo, a gente não sabia jogar o cheque maior, como faz Romero, o cheque de 3 milhões de dólares, 5 milhões de dólares, né? Então, assim, a gente não sabia fazer esse cheque. A gente entendia, até porque a gente não tinha esse cheque todo, a gente não tinha todo esse volume de dinheiro para aportar num negócio só, a gente tinha que diversificar mais, a gente tinha que distribuir mais. E aí, nós escolhemos esse estágio de pré-seed porque não, era um gap que tinha no Brasil, não existia esse cheque no Brasil, existia o anjo e o série A. Não existia muito seed, pré-seed, né? Um cheque que não existia. Então, tinha muito empreendedor que nadava, começava, tinha lá seus 30 mil de faturamento, mas gastava 50, tinha um burn rate aí mensal, e aí esse cara não tinha apoio. Eu disse, não, peraí, aí tem uma oportunidade que é entregar esse cheque para projeção de despesa anual em 2 anos que ele tem. Então, assim, quanto você vai precisar em 2 anos para assistir o break-even, por exemplo? Ou em 14 meses, de 200 mil. Fazia esse plano e dava os 200 mil, os 300 mil. Não era um dinheiro qualquer e não era um dinheiro chutado e não era uma coisa assim do nada, né? Não tinha uma certa racional do valuation daquele negócio baseado na despesa que ele ia ter, na queima de caixa que ele ia ter ao longo de 15 meses, por exemplo. Então, nós fizemos uma estratégia para pegar um cheque de, sei lá, 1 milhão e distribuir para 2 empresas, para 3 empresas, ao invés de dar para uma só. Não é que o cara que dá 1 milhão para uma empresa está errado. Não é isso. Não estou falando isso. É outro tipo de análise, é outro tipo de risco. A gente queria fazer uma análise mais simples, mais fácil, e investir em 3. Porque em 3, se uma ou 2 morressem, a gente tinha uma ainda, né? E essa uma poderia pagar todo o prejuízo dessas 2 que morreram. Então, foi essa lógica que a gente implantou, criou e fizemos uma proposta de investir em 1.000 empresas iguais a essa.
Então, nós fizemos uma conta, estudamos tem 8 estudos mundiais, 7 estudos mundiais, falando sobre como o tamanho do portfólio afeta o resultado, no caso o IRR, né? Afeta o resultado, o retorno sobre investimento, que é o TIR no Brasil. Então, nós olhamos 7 estudos, viajamos o mundo atrás desses estudos, tem vários pensadores que escreveram na Universidade de Harvard, tem vários VCs que fizeram isso. Pegamos 50 VCs, mapeamos 50 Venture Capital no mundo, qual foi o resultado desses caras nos últimos 10 anos. E a gente chegou à conclusão, cara, que os melhores resultados aconteciam num cheque pequeno. Coincidiu que a gente não tinha dinheiro, então eu digo assim, cara, vai ser muito bom isso, que legal, que vai ser bom a gente investir em cheque pequeno, o nosso risco é menor, a gente está fazendo isso, está pegando na mão, e vamos ser... e tinha uma empresa americana chamada SV Angel, vamos ser SV Angel no Brasil. Bora ser SV Angel no Brasil. E aí foi isso que a gente fez um sonho grande das 1.000 empresas, a gente precisava de 100 milhões de reais, e a gente fez um plano de atingir isso no final de 2020. No final de 2020. Nós não chegamos, obviamente, não chegamos e gastamos 180 e fizemos agora, em março de 2022, as 1.000 startups. Ou seja, erramos em 80 milhões e erramos em quase 2 anos. Mas chegamos, fizemos as 1.000 investidas. E aí, tem uma história para contar, né? Porque, você investir em 1.000 empresas, como é que você cuida disso? Qual foi o retorno disso? Qual o track record que tem nisso? Então, tem umas histórias aí para contar que a gente pode compartilhar na sequência, mas o estágio que nós fazemos até hoje, a gente chama de pré-seed, que é antes do seed. E esse cheque, ele varia aí, a gente começou fazendo 100, 200 mil, hoje ele está entre uma média de 550 mil, mais ou menos, por deal, por negócio. Ele vai de 100 mil, hoje vai de 100 mil até 1 milhão de reais, que é o pré-seed no Brasil. Alguns negócios melhores, assim, a gente vai até 1,5 milhão, mas não é bem a nossa praia. A nossa praia é ficar ali no check-in de até 1 milhão de reais por negócio. E o resultado e o track record mostrou que a gente acertou como Bossa Nova, né? Como o nome da nossa empresa, como Bossa Nova. O Romero vai falar do track record dele, que é incrível, né? Então, assim, para a Série A ele é muito bom, para a Seed tem outros, mas para a Pre-Seed eu acho que a gente eu sem falsa modéstia, eu acho que a gente faz muito bem o que a gente faz como Pre-Seed. Bacana. Romero, e você? Vocês investem já venture capital? Antes disso, Romero, deixa eu só responder a segunda pergunta, rapidinho. A saída, o exit. Então, dessas 1.000 empresas, nós saímos de 79 empresas. Dessas 1.000, a gente já saiu de 79 empresas. 79 empresas, vezes o dinheiro voltou. Aí você pergunta, mas qual é o momento de sair? Nós temos um sweet spot aqui que a gente chama. Quando a startup bate 100 milhões de valuation, ou 80 começa a acender o bit para vender. 100 milhões de valuation a gente sai. Né? A gente já quer sair. Mas João, mas essa empresa vai valer bilhão. Tudo bem, deixa ela valer bilhão, velho. Não tem problema, porque com 100 milhões eu pego esse dinheiro e distribuo para um monte de outra empresa. Entendeu? Então, eu pulverizo, eu distribuo. E, com isso, a gente está ajudando também o Brasil. Mais emprego, mais renda, mais sonho, mais trabalho, mais um monte de coisa. Né? Agora, é claro que tem negócio que a gente quer ficar, claro, tem negócio que a gente quer ficar. Mas quem decide de verdade, apesar do meu contrato, eu ter esse direito de continuar investindo, que a gente chama de follow-on, é o termo técnico, mas a gente vai muito na onda do empreendedor. Assim, o cara tem um sonho de se desfazer do negócio, de vender. Cara, você quer vender? Porque se você sente que quer vender e alguns milhões está bom para você, quem sou eu para dizer fica? O cara vai ficar com má vontade, não vai querer trabalhar direito, está cansado, já empreendeu demais, talvez. Então, a gente decidiu aqui na Bossa um sweet spot de 100 milhões é o nosso melhor momento de sair. Como tudo que a gente faz, tem que ter uma disciplina muito grande, né? Porque você, afinal de contas, está na hora de sair, mas você, na sua experiência, tem certeza que aquele troço daqui a um ano vale 500, mas vou sair. Tem que ser muito disciplinado, viu? Vocês estão de parabéns. Né? Aconteceu, né? Aconteceu da gente, negócio que a gente saiu e virou gigante. Agora mesmo a gente vendeu uma para o SoftBank, vendeu a Work para o SoftBank, a gente saiu
10 vezes o valor investido. Putz, podemos sair com 30 vezes o valor investido? Poderíamos lá na frente. Mas, cara, sabe, é um game que a gente não está a fim de jogar, é ter disciplina, é entender que a gente é melhor nesse estágio, a gente não é muito bom no outro estágio, tem cara muito melhor que a gente. Então, para que a gente vai nadar numa praia que a gente não sabe? Enfim, tem tubarão para cacete. Então, a gente é piaba, então é melhor ficar no nosso cantinho lá, que a gente sabe fazer muito bem. Até antes de passar para o Romero, eu queria te fazer uma pergunta. Eu vejo investidores, isso eu acho que vale mais talvez para o Romero, eu vejo investidores que te ajudam a tocar o seu negócio, te ensinam a trabalhar. Eu não acredito que quem tenha 1.000 empresas como você, 1.000 não, né? Você tem 1.000 menos 79, né? Então, você tem 921 empresas, João. Eu não acredito que você consiga tocar isso. Você reza 10 Ave Maria, seja o que Deus quiser. Como é que é isso? Veja, cara, essa é a recorrência, né? As pessoas me perguntam como é que você cuida de tudo. Mas a gente montou uma baita estrutura. O Romero teve a oportunidade de conhecer parte dela, né? A gente montou uma estrutura, uma esteira de produção, uma linha de produção, uma linha de investimento, criamos uma comunidade chamada Rede Bossa para esses empreendedores estarem juntos. Tem uma porrada de benefícios, serviços que a gente gera nessa comunidade. Então, como comunidade, é óbvio que a gente não pega na mão, mas, por exemplo, toda terça-feira eu falo com 8 startups. Aqui eu recebo 8 startups. Meu WhatsApp é o tempo todo sendo demandado e eu atendo os caras. Assim, claro que é mais receptivo do que ativo, é claro que eu não pego na mão e vou junto com ele, mas, velho, de verdade, a gente tem uma área de M&A aqui dentro, a gente tem uma área de educação chamada Boss Academy, uma educação. A gente tem eventos, tem 2 eventos para eles por mês, o Romero já falou para eles algumas vezes. Então, assim, a gente trabalha com as melhores práticas e com o pé muito no chão. Não dá para pegar na mão, é verdade, você tem razão, mas vou te falar, nosso NPS, que é o índice que mede os detratores e a nossa, não é bem uma pesquisa de satisfação, mas nosso NPS é de 97. Você tem um NPS de 97 em tantas empresas, em tantos empreendedores e founders, cara, de verdade, é muito bom. E eu sou muito orgulhoso desse NPS, porque Parabéns. Eles falam o que a gente é importante para ele. Então, eu digo assim, quer conhecer o investidor? Pergunta para as startups investidas. Deste investimento. Vai lá perguntar para o cara. Se alguma das nossas startups dizer assim, pô, a Bolsa Nova me arrependi, cara, eu troco de nome. Então, assim, de verdade, a gente não pega na mão, mas a gente faz um bom barulho no ouvido delas, a gente faz. Um NPS de 97 com esse pessoal, realmente, vocês estão de parabéns. Romero, conta no seu caso aí para a gente. Olha, a gente investe principalmente em Série A, eu até gosto de dizer um pouquinho antes da Série A, 6 meses antes, esvaziando a Série A, porque tem uma combinação ali de risco-retorno super interessante, a startup está quase no risco que você estaria em Série A, mas pagando muito menos por ela. Então, a gente faz cheques normalmente de 1, 2, 3 milhões de dólares para adquirir uma participação minoritária relevante, em torno de 20% da companhia. É um portfólio menor, são 20, 25 companhias em cada safra, né? Então, ao longo de 3, 4 anos, esse é o nosso portfólio e é super presente. Então, a gente coloca a governança, a gente exige que a companhia seja auditada, senta no conselho, põe meu CPFzinho ali no acordo de acionistas da empresa. Então, preciso estar cuidando dela direitinho, porque senão esbarra na gente. E a gente vai ajudar em tudo, mas geralmente quando a gente investe na empresa, ela tem 3 grandes desafios. O primeiro é montar um bom time de gestão. Geralmente você tem os empreendedores e um time técnico muito bom, seja um cara de vendas bom, um cara de marketing bom, engenheiros bons, mas falta um time de gestão para ajudar esses empreendedores a chegar até o próximo estágio. Segunda coisa é sentar com eles e ajudar a criar uma máquina de vendas. Como é que eu pego esse processo de vendas, torno ele extremamente repetitivo e escalável, para levar essa empresa para 30, 40 milhões de reais de faturamento anualizado. E a terceira é o próximo bastão, a Série B. Então, como é que eu preparo? Esses são 2 componentes importantes para a Série B, mas como é que eu preparo esse time para receber os próximos investidores, que normalmente, inclusive, vai ser um fundo de fora, na grande maioria das vezes. Tá? A gente leva bastante tempo, então é um approach diferente do João. De novo, não existe certo, não existe errado, a gente leva bastante tempo selecionando essas 20, 25 empresas. O nosso funil tem 1.200 empresas no topo todo ano, termina com 6 investimentos embaixo.
E a gente costuma ficar com elas até o final. A gente brinca que a gente entra ali com o founder e sai com o founder do outro lado. Tá? Óbvio, você precisa ter bastante envolvimento, conhecer bem a empresa, conhecer bem o espaço, para poder ter a tranquilidade de não vender a sua posição quando a empresa vale muito. Então, dando um exemplo aqui, Creditas. Creditas, a gente foi o primeiro investidor institucional na empresa. O nosso cheque, primeiro e segundo cheque ali no estágio de Série A, está hoje avaliado em 175 vezes. Tá? Hoje a nossa posição, a gente tem 7% da companhia ainda, foi diluído, chegou a ter 16%, foi diluído ao longo do tempo. É uma companhia de 4, 5 bi de dólar, então você pega só a nossa participação em Creditas, é 6 vezes o fundo inteiro. Então o fundo é de 130 milhões de dólares, a participação em Creditas é de 700 milhões de dólares. Para eu decidir numa rodada não vender essa participação, é a mesma coisa que eu estar disposto a escrever 700 milhões de dólares para investir nessa empresa agora. Na prática, eu não saí, é que eu estou comprando. Né? Perfeito. Então, por um lado, você fala, poxa, mas você não ganhou o suficiente? Sim, ganhei. Mas se eu tenho convicção, conheço o time, conheço a empresa, eu não preciso mais fazer 350 vezes para fazer 700 milhões de dólares de lucro. Eu só preciso agora fazer 2 vezes. Então, você começa a trabalhar com volumes de dinheiro grandes e retornos grandes, onde, por mais que o retorno caia, o cash on cash, o lucro dobra. Então, no fundo, a estratégia de Série A é encontrar founders muito bons, que já passaram pelo crivo de uma série de empresas de investimento, casas de investimento, como a Bossa Nova do João, e apostar neles comprando uma participação que, no fundo, vira quase um acesso. Né? Então, você pega as últimas rodadas de uma companhia que nem Creditas, tinha fila. Então, se eu não vou fazer os 7% que eu tenho direito, eu posso prover acesso, inclusive, para os meus cotistas poderem entrar na empresa diretamente agora. Então, é uma tese onde você tem uma participação maior, um envolvimento maior, um portfólio menor, né? E que vai entregar aí em torno de 40%, 50% ao ano de rentabilidade. Agora, mesmo assim, obviamente, existe risco. Então, quando a gente pega o nosso portfólio, 1/3 das empresas morre. Tá? Isso aconteceu no fundo 1, calhou de ser 1/3, eram 30 empresas, 10 morreram, 11 morreram. 1/3 vai andar de lado, você recupera o seu capital 1, 2, 3 vezes. O último terço você começa a ter retornos maiores. Então, Holistic, que é 300 vezes o dinheiro, Pismo, que é 100 vezes o dinheiro, RD Station, que a TOTVS comprou por 2 bilhões. E aí esse último componente que vai dar aquele retorno de 12 vezes, de 40%, 50% ao ano. Então, é um negócio de um acompanhamento maior e para realmente fazer a empresa crescer e sair lá no final. Então, precisa ser empresas que podem ficar muito grandes no mercado muito grande. Né? Então, nesse aspecto... Oi? Mas tem casos, né? Como a gente tem um caso juntos, né? Que onde eu entrei no começo, né? E você fez a outra rodada e depois foi vendida para Lojas Renner. Que foi excelente resultado, inclusive. Eu entrei a 1,5 milhão de valuation, né? 1,5 milhão, a gente vendeu mais de 100 milhões de valuation. Isso. E você saiu, né? Mas por quê? Porque foi uma decisão estratégica, né? Foi sair com o founder, né? Sair com o founder. Na hora que o founder falou, eu acho que é aqui que eu vou parar, eu gostei da proposta da Renner, eu estou com dúvida se eu vou conseguir executar e escalar do jeito que eu achava que eu ia escalar antes, aí, pelo amor de Deus, quem sou eu? Se o próprio founder está pensando que chegou o momento, eu não vou ser louco de contrariar o founder. E aí é com você, que nem você falou, você tem que, na verdade, respeitar o sentimento do founder. Né? Tanto eu quanto o João, a gente investe em pessoas, a gente não investe em algoritmo, nem em aplicativo, nem em Excel, nem em projeção. São pessoas que a gente entende que são capazes de criar algo escalável, novo, que resolve uma dor importante no mundo. Eu acho que o que é legal, acho que a gente nunca trocou figurinha nesse sentido, João, mas existe uma correlação muito positiva de investidores de startup que já foram empreendedores antes, mas, no entanto, a gente não encontra tantos, né? E acho que nós dois tivemos uma vida passada muito forte e saudável como empreendedor, e quando a gente vem para o outro lado da mesa como investidor, é bacana porque é quase que uma via
de mão dupla, né? A gente entende, a gente tem muita empatia porque a gente sabe o que o founder está sentindo naquele momento. A gente sabe a angústia, a ansiedade, a dor, né? E o founder também do outro lado fala, pô, o João já apanhou pra caramba, o que o João tem de olho rosto de cicatriz, de olho roxo de cicatriz, não está escrito. Então quem vai me ajudar mais? Pô, alguém que apanhou pra caramba e sobreviveu. Então o founder ele quer aquele investidor que sobreviveu a grandes batalhas e que vai poder ajudar ele a evitar dores maiores. E acho que só numa questão que o Marcos falou de disciplina, a gente tem uma disciplina muito grande de não colocar mais dinheiro, porque a empresa está com o dinheiro acabando, né? Então, a gente fala, não adianta construir uma ponte sem nenhum destino, né? Você só faz a ponte e vê onde vai dar depois. Então, os 11 investimentos que a gente... os 11 investimentos que no fundo 1 morreram foram decidido que a gente realmente não ia mais continuar apostando. E paciência, tá? E faz parte. E o modelo permite isso. É muito mais importante você saber parar, investir o que você tinha que investir e parou, do que tentar postergar isso, porque é tempo que é super caro e dinheiro que não é nosso, que é do nosso cotista. Então, e não tem problema, faz parte do modelo. Geralmente as empresas que dão errado, elas dão errado cedo, então elas consomem pouco tempo e pouco dinheiro. E quem dá certo no final. Você colocou muito mais dinheiro nelas ao longo do tempo, né? A gente não investe só uma vez, a gente vai investindo em todas as rodadas, então você colocou muito mais dinheiro para trabalhar e vai dar mais retorno. A jornada dura em torno de 10 anos, mais ou menos, né? Então, em 10 anos, assim, quando você começa a investir em startup, você tem que botar na sua cabeça que isso é 10 anos, né? Até os fundos são de 10 anos também. E aí, tudo pode acontecer em 10 anos, inclusive nada, né? Inclusive é morrer. E se morrer, o seu investimento não vai ter esse retorno. Então, quando você investe coletivamente, quando você investe em um fundo, um bom fundo, com bons gestores, o seu risco é mitigado, porque esses caras têm experiência no que fazem, né? E aí ele meio que entram mais com experiência e track record, que o Roberto está explicando, e aí você tem maiores chances, vamos dizer assim, de retorno sobre esse valor investido. Acho que o João trouxe um ponto interessante, e eu sei que muitos, assim como eu, o próprio João no começo da nossa carreira, ficam tentados a fazer investimento anjo, diretos. Eu acho muito legal, acho que são super... Imagina que beleza, quanto mais gente investir, melhor. Mas se eu puder dar 2 dicas que são super relevantes, a primeira é sempre entender que é um jogo de número. Então, quanto mais cedo na história, na vida da startup, é natural que ela tenha mais risco. Se acomoda esse risco aumentando o número de empresas no portfólio. Então, um fundo de série A, ele pode ter 20, 25 empresas. Um de série B, série C, vai ter 10, 15, tá bom. Do mesmo jeito, quando você vai para o outro lado, né, no pré-seed, o João faz um trabalho fenomenal, mas talvez teria que ter o quê, João? 100 empresas por portfólio, alguma coisa assim. Quando você vai para anjo, você está falando de 100 ou mais. Então, você, no final do dia, fazer 3, 4, 5 investimentos anjo, sem uma disciplina, sem ter pensado qual é a tese, sem ter pensado exatamente quanto você vai colocar de cheque, em que tipo de setor, vira mais gambling do que investimento. Tá? E outra atenção é o seguinte, eu sempre dou um exemplo. Então, você é o presidente de um dos hospitais mais conceituados do Brasil, e você está recebendo um empreendedor, como anjo, você está recebendo um empreendedor, quer que você invista nele, e ele tem uma startup de saúde, pô, faz sentido. Mas você está recebendo um empreendedor que tem uma startup de logística, de comércio de imóveis. Aí a pergunta vem, mas espera aí, quantos nãos esse empreendedor já recebeu de gente que está no espaço e no setor dele para vir falar comigo? Porque como empreendedor, você vai querer alguém que entenda, né, do teu espaço para poder te ajudar no dia a dia. Você quer um anjo que não só dê dinheiro, mas que possa te dar bons conselhos, né? Então, o que é muito relevante é que quanto mais cedo nessa vida da startup, mais vale o nome do cheque do que o número. Então, isso já vale para mim no Série A, para o João mais ainda. Então, o founder fala assim, tá bom, eu posso pegar 500 mil do fulano ou do João. Mas quer saber, eu prefiro pegar 400 mil do João. Porque o João pode me ajudar mais. Porque ele tem 1000 startups, porque ele tem 70 saídas. Então, tudo isso acaba interferindo muito.
Eu costumo brincar que é talvez a única classe de ativo que o produto escolhe o gestor. Então, assim, se eu aplico em bolsa, eu vou lá, pego o Petrobras, ponho aqui na minha sacola, pego o Vale, ponho na minha sacola, pego Itaú, ponho na minha sacola. Tem ilimitado Vale, Itaú, Petrobras. E em startup, não. Eu não posso virar assim, eu quero o Nubank, pego o Nubank e põe na minha sacola. Porque, ao contrário, o Nubank fala, não. Eu quero esse fundo aqui para mim. Entre todas as propostas, eu vou escolher esse. Então, o ativo escolhe o gestor. Então, o gestor precisa oferecer muito mais do que dinheiro. Aí entra o nosso apoio próximo, aí entra a Boss Academy, e aí entra toda uma estrutura profissional. Então, assim, eu nem brinco, 24/7, é mais do que 24/7. Né? Eu achava que ia ser, brincaram comigo, vai ser uma aposentadoria prematura sua aí para Venture Capital. Eu trabalho o dobro do que eu trabalhava na época de Buscapé. Eu queria compartilhar uma tela rápida só para mostrar um pouco do que o Romero está falando e dessa história dos estágios, que eu acho que é bem legal. Posso compartilhar, Marcos? Por favor. Esse gráfico, ele traduz um pouco do que o Romero explicou, que é a história das séries, né? Ou então da escada de investimento. Então, você nota que no começo está lá escrito pré-seed, bem aqui assim, não sei se dá para ver o mouse. Pré-seed. É muito focado no produto, no time, na estruturação do time, estruturação do modelo de negócio, né? Quando vai o seed, que é o próximo cheque, a próxima rodada, tá? Já começa o crescimento, já começa a tração. E depois, no Série A em diante, aí estruturação, organização, escala, exponencial negócio, enfim, growth, que a gente chama, né? Crescimento. E aí vem as outras séries, B até a F, né? Que aí são outros desafios e outras coisas. Mas o que eu quero mostrar a atenção para vocês é que no Série A tem um X. Dá para ver o X? É quando o risco ele equilibra com o valuation do negócio. Então, se você olhar esse gráfico, você vai ver que o melhor momento para um investidor é entrar no Série A. Eu digo isso assim, mas João, você faz pré-seed. Claro, porque eu tenho um upside gigantesco. Eu sei mitigar esse risco, né? Eu sei trabalhar em volume. Eu sei que você fez a pergunta, né, Marco? Mas como é que você cuida de tanta empresa? Então, assim, nem todo mundo consegue fazer o que a gente faz. E aí que está a beleza do nosso negócio, né? Então, mas você pode olhar, o que o Romero faz é um X. É exatamente ali no seed, no pré-seed, que é aquele momento onde ele tem que dar. São poucos negócios, e negócio que pega na mão e vai junto, né? E vai junto para levar para o cara para os próximos negócios. Nós não. Nós no pré-seed aqui, no estágio anterior, que é o cheque super importante, um momento essencial para a startup, que a gente tem a gente tenta maximizar ao máximo esse chamado upside, né? Que é essa hora desse ganho diferente, aí, esse ganho maior do que o ganho que de múltiplos, digamos assim, não é nem valor financeiro, muitas vezes, porque se a gente bota 500 mil e multiplica 50 vezes 500 mil, não é a mesma coisa de você botar 5 milhões e multiplicar por 10 vezes 5 milhões. Né? Então, é menos múltiplo, mas até porque são outros valores. Então, não sei se está claro para vocês o que a gente faz aqui de complementariedade dessa história que é investir nessas startups e nessas empresas de alto potencial e de alto crescimento. E João, se eu puder te complementar num ponto que eu acho que você tocou, muito legal, porque você fala de risco e as pessoas falam assim, mas é muito arriscado o venture capital. Sim e não. Por que eu quero dizer com isso? Se você olha a média da classe de ativos, ela é mais arriscada do que private equity, mais arriscada do que bolsa, e os retornos também são maiores. Mas o curioso é o seguinte, quando você quebra isso por gestores, você vê que os melhores gestores performam muito, muito, muito bem e os piores muito, muito mal. Então, entre todas as classes de ativo, é que tem a maior dispersão de retorno. É onde tem mais gente distante da média e da mediana. E o mais curioso é o seguinte, se você pega multimercado é famoso pelo um gestor que está aqui no primeiro quartil, nesse trimestre, ele acaba caindo para o terceiro quartil, depois de 2 ou 3 trimestres, simplesmente porque ele estava apostando em dólar, uma hora o dólar vira, ele cai, aí ele se reajusta, ele volta. Venture Capital, não. O cara que está no primeiro quartil, ele fica no primeiro quartil por décadas. Se você volta lá para a década de 70, de 80, Sequoia, Kleiner, Excel estão até hoje no primeiro quartil.
Andreessen já entrou no primeiro quartil, está no primeiro quartil, vai ficar no primeiro quartil por mais 20, 30 anos. Não tem nem o que pensar. Por isso tem fila de espera, tem 20, 30 anos de fila de espera para investir nesses fundos nos Estados Unidos. Por quê? Porque aquilo que eu contei do ativo escolher o gestor. Então, na hora que eu falo, prefiro 400 mil reais do João contra um cheque de 500 ou 600 de um desconhecido, é um unfair advantage, é uma vantagem injusta que o João tem. Então, ele sempre vai acessar os melhores empreendedores. E aí, melhora o track record dele. E aí, na próxima safra, ele vai ter, de novo, os melhores empreendedores e melhora o track record dele e assim por diante. Então, os retornos se concentram. Então, quando você, por incrível que pareça, olha separado por quartis, se você investe em fundos de primeiro quartil e só olha estatisticamente qual é o risco, ou seja, qual a vol que tem nos resultados, é mínima. Só que a gente está falando aí de retornos de 80%, 90% ao ano em dólar. Então, não à toa tem 30 anos de fila. Você corre pouco risco para ter 80%, 90% ao ano em dólar, não é fácil de encontrar. Aliás, não se encontra, nem em outra classe de ativo, nem em outra região, diga-se de passagem. Isso é só realmente Vale do Silício. A gente está super feliz com 40, 50 por aqui. Mas é muito interessante que mesmo essa percepção de risco, se você destila ela e quebra pelas gestoras, ela é completamente diferente. Como a classe de ativos, sim, mas por gestoras acaba quebrando de forma diferente. Então, se vocês forem pegar um dinheiro de vocês, por exemplo, você jamais investiria em bolsa, vocês iriam investir num fundo desse, já conhecendo esse histórico todo. Tá no mudo, João, quer começar? Olha, desculpa, eu não aconselho ninguém a fazer isso, né? Fazer all-in, venture capital, você tem que diversificar, você tem que ter sua renda fixa, tem que ser suas ações, empresa, imóveis, FIIs, etc. Né? Você deve alocar parte do seu patrimônio, 5% a 10%, no máximo, né? 10%, acho que já é muito arriscado. Mas procurar, o que eu digo é colar em quem sabe, né? Fazer sozinho é muito arriscado. Alguns de vocês, né? Eu estou vendo o Dr. Deusmar, que ele tem um CVC, né? Um corporate venture lá do grupo dele, né? Tem um pessoal que sabe fazer, então assim já tem uma estrutura para fazer isso, né? E é muito bom, assim, você faz com muito mais segurança, né? Desse processo. Agora eu sou all-in, né? Eu sou all-in, assim, eu sou outlier fora da curva, assim, meu patrimônio está todo em startup, né? Por grande parte dele está em startup, então é isso, mas não aconselho. Eu concordo com o João, eu acho que pensar em venture capital exclusivamente, 5%, 10% é uma alocação já super bem posicionada, até porque você, teoricamente, não deveria investir tudo num estágio só e nem tudo num vintage só. Porque lembra que o João falou que são 10 anos, cada vintage é por volta de 3 anos. Então, você fala assim, pô, Romero, eu tenho R$1 milhão para investir em Série A, quero investir com você. Eu vou falar, investe 300 mil, daqui 3 anos, 300 mil no outro vintage, 300 mil. Porque aí, quando vai para o quarto vintage, o primeiro vintage já está dando o resultado, ele cobre, isso entra em regime. Então, existe essa ciência de alocação ao longo do tempo, né? E acho que o exemplo do Sr. Deusmar é ótimo, porque você vê, é um corporate venture, tem um time, tem meta, tem gestão profissional, e deve estar, se eu não me engano, depois, Sr. Deusmar, por favor, conta para a gente, mas deve estar, inclusive, ligado ao core business de alguma forma. Então, não é, vamos investir em foguete espacial, de repente. Não, peraí, vou investir em espaços que eu conheço bem, que estão próximos, que estão nos arredores. Dito isso, Marco, você vê, os institucionais, como, por exemplo, endowments de faculdade, fundos de pensão lá fora, eles têm uma vantagem de não precisar o dinheiro no curto prazo, né? Então, nos últimos 40 anos, eles mudaram o jeito de pensar e hoje eles são 70%, 80% em ilíquidos, seja private equity, venture capital, distress. Então, é uma cabeça assim, bom, esse dinheiro eu não vou usar mesmo, não vai ter retorno melhor do que líquido, eu vou deixar esse dinheiro lá no ilíquido. Mas aí a gente precisa estar falando de uma instituição grande, parruda, que realmente não vai ter nenhum tipo de dor de barriga e precise resgatar o dinheiro no meio do caminho. Sensacional, tem muito que aprender realmente, viu? Senhores, me conta uma coisa, até porque o nosso tempo está acabando e essa aula que nós tivemos hoje, além de ter sido sensacional, eu tenho a impressão que a gente tem assunto para ficar aqui até amanhã, né? E mesmo assim não vai aprender, né?
demanda muitos anos aí de estudo, de quebrar a cabeça, de perder. Acho que uma boa forma da gente aprender é perder, né? Fazendo besteira, né? Às vezes, o que eu mais aprendi na minha vida foi quando eu fiz besteira, né? Porque aquilo você não esquece mais, né? Mas me conta uma uma dor coisa. única. Exatamente. Mas me conta uma coisa, senhores. Se não me engano, eu estava lendo outro dia, em 2020, parece que os investimentos em startups no Brasil foi em torno de 3,5 bilhões de dólares. 2021 já passou para 10 bilhões de dólares, 9, poucos bilhões de dólares. Eu vejo um mundo altamente líquido. Antigamente eu ia para a academia de ginástica e a modinha era: estou investindo em bolsa. Agora, eram os investidores de bolsa de academia. Agora eu tenho escutado na mesma academia, investir numa startup. Né? O que eu quero perguntar para vocês é o seguinte: eu acho que tem muita gente doida para colocar dinheiro nisso. Isso não está atrapalhando os investimentos de vocês? Não está subindo o preço dos ativos? Não está diminuindo a rentabilidade de vocês? Ou vocês não estão saindo? Eu só invisto a partir de 5 milhões de dólares, mas agora, com a dificuldade, eu vou aceitar investir a partir de 2 ou 3 milhões de dólares. Isso acontece no setor de vocês? Olha, assim, ó, quando a gente tem uma estrutura, eu sei como investimento individual, como anjo, fica mais fácil você mensurar, calcular valuation, entender se é um bom negócio, fazer análise dos KPIs necessários para entender aquele projeto, aquele modelo de negócio. Mas quando você está numa estrutura, você já tem meio que um padrão, né? A gente tem um padrão de valuation, a gente tem um padrão de receita, de ARR, tem vários KPIs e tal. Então, é mais difícil a gente aceitar, entrar nessa onda, nessa vibe de que agora todo mundo só investe em insurtech, ou em fintech, ou em sei lá o que tech. Né? A gente não tem isso, a gente tem aquele padrão, a gente segue aquilo rigidamente e faz aquilo acontecer, né? Em cima daquele resultado. Então, a gente não vai nessa ondinha, e claro que chega aqui valuations absurdos, né? A gente manda lá para o Romero, então, a gente não faz. Né? Então, assim, é verdade, o número de investidores aumentou, né? E aí eu digo o seguinte: agora está tendo um equilíbrio, né? Que com a Selic alta, o cara volta para a renda fixa, né? Ele meio que ele também. Só que assim, quem já investe em startup, os fundamentos já existem. Então, como os fundamentos já existem, o cara não liga se a Selic é 2 ou se ela é 15. Ele investe em startup. Né? Ele está disposto a entender como é que funciona o fundamento. Existem fundamentos de investir em startup e até parte do seu patrimônio, como a gente já falou aqui. Então, a gente não entra nessa vibe. Os investidores que chegam são indicados, e a gente meio que conversa com ele para entender se ele sabe o que está fazendo. Né? Eu, inclusive, tenho um treinamento, aí é particular, não é Bolsa Nova, tem um treinamento que eu faço a cada 2 meses com 50 empresários no Sheraton aqui em São Paulo, né? 2 dias seguidos, de 8 a 8 da noite. Então, assim, mesmo assim, não dá tempo de explicar tudo, ensinar tudo. É uma certificação para ser investidor de startup. E anjo, você vê como uma coisa é complexa. Né? Tudo que a gente está falando aqui, imagina, isso é complexo. Né? A gente está tentando exemplificar, encurtar a história. Mas, por isso, eu te falo assim, que não importa a vibe, não importa nada disso. O que importa é você fazer a coisa com o pé no chão, com seriedade, sabendo o que você está fazendo e sabendo que é de longo prazo. Esse é um negócio de longo prazo, isso não é tiro curto. Né? Então, você pode ter uma saída em 10 meses, como já aconteceu comigo, como pode ter uma saída em 9 anos. Né? O Zoom mesmo, essa ferramenta que a gente está usando, ele fez o IPO em 9 anos. 8 anos para 9 anos. A gente tem uma startup, a primeira startup brasileira a abrir a oferta pública foi a Melius, né? Foi a Melius, depois veio a Enjoei, foi a Melius, e ela teve 9 anos, ela fez a oferta pública. Então, 10 anos está se comprovando que é uma jornada que é possível você fazer mensurar alguma coisa nesse período. Foi o que nós eu acho que falamos no o início, João, né? Disciplina, exato, é disciplina. No nosso negócio, do João, não é sobre fazer todos os investimentos ou ter conseguido investir em todas as startups que deram 1 bilhão. A gente olha um fluxo enorme de startups passando e tira tudo que vai ter mais risco. Então, assim, um valuation muito alto é mais risco. A gente não é obrigado a fazer nenhum deal. Não é sobre os deals que a gente
Não faz. É sobre os 25 que eu escolhi para fazer, é sobre os 100 que o João escolhe a cada safra, como você chama, João? A cada pool. A cada pool. A cada grupo de investidores. Né? A cada clube de investidores, exato. O pool que a gente chama, só para ficar claro, o pool é como se fosse um fundo, né? Só que ele é menorzinho, a gente chama de pool, que é um conceito de piscina, tudo ali dentro. Um pote, né? É um pool. Perfeito. Gente, nós estamos acabando, mas o Deusmar e o Montezuma estão querendo perguntar. Eu vou abrir a palavra para os dois. Obviamente, João Kepler, obviamente, Romero Rodrigues, eu estou à disposição de vocês, nós estamos à disposição de vocês, tempo que vocês precisarem. Mas eu imagino que vocês dois devam ter muitos compromissos ainda, vocês são muito ocupados. Então, eu vou abrir para o Deusmar, que levantou a mão primeiro, depois para o Montezuma, e se vocês... Aí vocês fariam as considerações finais e a gente terminaria. Pode ser assim? Claro. Muito bom. Obrigado, Marcos, pela oportunidade aí de agradecer a aula que nós recebemos aqui de dois grandes expertos do assunto. E você nota aí duas escolas bem diferentes. Enquanto um aplica em 1.000, outro aplica em 25. E aplicar em 1.000 me parece que é como colocar uma bateia no cascalho e descobrir algumas pedras preciosas. O outro já vai mais na certa, né? Já com alguma experiência. Eu acompanhei aqui a Arco do Ari Neto, né, que foi um unicórnio cearense. Também tive uma experiência muito interessante. 9/9/1999, nós montamos a E-Pharma, que é uma PBM na área de medicamentos, que foi muito bem sucedida, graças a Deus. O Romero provocou, se eu pudesse dizer o que nós estamos fazendo. Realmente, nós estamos muito na linha do Magalu, né? Quer dizer, pegar startup que nos ajude, em vez da gente descobrir a roda ou inventar a roda, pegar algumas que já estão desenvolvendo coisas que possam facilitar a nossa vida, e é por aí. Eu quis dar uma contribuição aqui para o Ceará, para Fortaleza. Eu tive em alguns locais, Israel, Xangai, Vale do Silício, e vi que você muda a realidade de uma pessoa, de uma região, com empreendedorismo, e empreendedorismo forte na área de TI, na área das startups. Criei um hub de inovação, onde a gente hospeda algumas startups. Sistematicamente, eu forneço bolsas para a universidade, para aqueles alunos fora da curva, a própria universidade escolhe, e eu dou a bolsa para eles desenvolver as ideias dele. Fazemos algumas rodadas e eu acredito que o mundo vai mudar muito em função de empresas, de pessoas comandadas pelo Romero e pelo João, na medida que eles ajudam a partir de anjo e vai acreditando nas pessoas. Claro que a mortalidade é muito grande, e nem todas que aparecem têm sucesso. Quem investe nessa área tem que estar preparado para os insucessos também. Como o Romero falou, de 1.200, no final ele escolhe 6, 10, muita coisa. O pessoal acha que a ideia dele é maravilhosa, mas de repente não paga, não roda, não escala, né? E aí você fica esperando acontecer. Eu fiquei muito feliz, e vocês foram muito claros, muito objetivos. Realmente é isso. Existem investimentos de várias espécies. Houve uma época, eu estou no mercado financeiro desde 1971, comecei numa distribuidora de valores. Então, teve uma época que eu aplicava em 300 empresas. Eu nunca tive... No começo, eu não tinha dinheiro. Depois, eu comecei a ter, e eu sou apaixonado pelo mercado de capitais, e eu aplicava em 300 empresas. Hoje, eu aplico em 30. Eu realmente resolvi ir mais nessa linha de selecionar melhor e acompanhar, ver o que está acontecendo com essas empresas. Eu tenho tido uma experiência muito boa com o DA, General Atlantic, que foi o meu primeiro parceiro aqui em 2016. Eu sempre achei que era melhor ter 30 mil acionistas do que um só, para não ficar me enchendo o saco. Mas, de repente, eu não consegui os 30 mil acionistas, botei um que não me encheu o saco, um parceiro espetacular, me ajudou para fazer o IPO em 2020. Estamos muito satisfeitos, e eu acho que é por aí.
Eu acredito muito no sistema que vocês adotam, acho que é uma alternativa de investimento e o João falou uma coisa muito interessante, você ajudar as pessoas, nos sonhos das pessoas, né? Muitas dessas empresas não conseguem ir à frente porque não tem um anjo, não tem um acelerador, não consegue chegar na Série A, e aí, às vezes são empresas maravilhosas, mas ou o idealizador não soube vender, porque nem todo mundo sabe vender o seu sonho ou a sua ideia, ou mesmo vendendo não teve quem acreditasse. Eu acho que as startups são um caminho muito importante para mudar a realidade do Brasil, mudar a realidade das regiões, mudar a realidade das pessoas e de fazer grandes resultados, né? Claro que não tem acesso para todo mundo, porque você fala no cheque aqui de R$400 mil, e não é todo mundo que está disponível, mas existem muitas pessoas que, ao conhecer essa realidade, o cara aplica em criptomoeda, e por que não vai aplicar num negócio bem mais palpável do que uma ideia de uma startup? Então, eu quero mais agradecer o Marcos por trazer vocês, agradecer vocês dois pela bela exposição que foi feita, com bastante clareza, com desprendimento. E é isso aí. Muito obrigado, viu? Ganhei a noite. Muito bom. Eu queria só dizer para o senhor, eu queria agradecer e dizer para o senhor o seguinte, que quando você estiver fazendo um cheque aí no Hub, essas rodadas, não esquece de chamar a gente para co-investir também, né? Não, vocês vão comprar minhas empresas, vai para lá. Não, brincadeira. Se tiver alguma coisa boa, eu chamo. Peraí. Vamos organizar, porque negócio feito nesse bate-papo eu quero 5%, hein? Obrigado, seu Desmar, pelas palavras. É reconfortante e animador escutar isso. Obrigado mesmo e parabéns por tudo. E por tudo que está fazendo também no nosso espaço, que é importantíssimo. Precisa todo mundo nessa cadeia, inclusive as grandes empresas com iniciativas para startup que nem vocês estão realizando. Não, bacana mesmo. Eu vou passar para o Montezuma, então. Deusmar, sua contribuição foi sensacional também. Eu devia ter feito no convite João Kepler, Romero Rodrigues e Deusmar Queiroz. Mas qualquer tem que marcar mais um agora. Vamos marcar mais uma com muita honra, com muito prazer. Montezuma. Boa noite, tudo bem? Marcão, amanhã é feriado, acho que não tem ninguém que vai fazer nenhuma empresa, não vai comprar startup daqui até meia-noite. Se quiser dar uma esticada aí, eu acho que está em tempo. É uma grande honra estar aqui, conhecer, mesmo que virtualmente, o Dr. Deusmar, que tem uma história de vida e de empreendedorismo muito boa, inclusive é meu inquilino aqui numa loja em Brasília, e vou aplicar um aumento, já que agora nos conhecemos, mesmo que virtualmente. Calma, rapaz, calma. O pessoal lá da PagMenos é osso duro, viu? Mas isso aí mostra o tanto que sua equipe é aguerrida e competente, viu? Marco, parabéns por ter convidado esses dois experts. Não sei nem o nível que é expert, acima de expert, o que é. Eu aprendi aqui em pouco mais de uma hora coisas que a gente não demora um tempão para entender e compreender. A gente já fez investimento em startup, mas de uma forma muito caseira, né? E foi até comentado, né? Que às vezes você vai quebrar a cabeça e pega logo o profissional, entra no fundo e faz o negócio acontecer. E dar os parabéns para o Romero e para o João, para num país tão difícil e complexo como o nosso, vencer e vencer alto, vencer muito alto, fazer coisas incríveis. Romero, eu não sei te dizer, eu tenho 52 anos, você parece que tem... Você falou 20 anos atrás, você parece que tem 40, então você começou muito novo. 44, 44, comecei com 19. Você tem altas habilidades, financeira com certeza, não sei se tem na de QI, mas de sucesso com certeza você tem uma meteórico. Eu acho muito legal isso, uma pessoa nova, né, ter com êxito desse, né, no mercado que é tão aguerrido e tão disputado. E só agradecer mesmo, viu? Depois eu vou até pegar com o Marco os contatos para ver se a gente consegue ver o que pode se fazer nessa questão de fundos. Eu tentei entender aqui pelo site, depois pegar alguém que possa explicar, porque a gente tem um grupo de investidores aqui em Brasília que tem interesse de fazer alguns aportes e entender um pouco melhor. E Marco, só te agradecer mesmo, viu? Porque cada vez que passa você está trazendo grupos e pessoas mais qualificadas
E eu acho muito bom, às vezes, até reclamando no começo, né? Pô, trouxe uma dupla dinâmica dessa, tem pouca gente. Eu até prefiro que tenha pouca gente, porque você tem como escutar melhor, como entender melhor e até como questionar melhor. Hoje você falou, só você controlou a fala, né? Eu acho até legal por serem dois. E quando a gente já teve algumas outras falas, até com o Moro, vou dar um exemplo, né? Tinha 15, 20 pessoas, você botar 5, 6 pessoas para perguntar para um presidenciável alguma coisa, é um negócio muito legal. Se fosse um grupo de 1.000 pessoas, ninguém podia nem falar. Mas eu agradecer mesmo essa oportunidade que você está nos dando e aos dois que fizeram as apresentações e desejo a vocês muito sucesso. E tomara que a gente possa estar dentro dos investimentos fazendo mais sucesso ainda. Viu? Obrigado e boa noite a todos. Vamos Obrigado junto. a você, Obrigado. Montezuma. Só dar uma explicação para o Romero e para o João Kepler. Antes de vocês entrarem, eu estava aqui reclamando. Eu falei, porra, eu trouxe 2 dos maiores craques do Brasil, 2 especialistas, 2 caras respeitadíssimos no segmento para ter 15, 20 pessoas. Eu estava reclamando ali na intimidade do lar, viu? Porque eu vou te contar quantas lives, quantos bate-papos, principalmente depois desse de hoje, vocês fizerem, porque eu quero ficar sabendo, porque eu vou acompanhar. Que aula, que didática, vocês são 2 craques. Queria agradecer a participação de todos. Não sei, João, se você gostaria de fazer as considerações finais depois do Romero, mas olha, gente, há muito tempo eu não fazia um bate-papo tão gostoso, tão produtivo. Sei que aprendi 0,0001% do que vocês sabem, mas aprendi esse 0,001%. É muito mais do que eu sabia. Estou saindo realizado desse bate-papo nosso. João, você gostaria de fazer alguma consideração final? Claro, eu queria agradecer, dizer que esse grupo aqui é muito bom quando é um grupo pequeno. Eu prefiro, inclusive, fazer esse tipo de bate-papo em grupo pequeno. O Romero tem uma atividade também de compartilhar publicamente em palestras, eu também, às vezes, né? Então, mas a gente só tem essa volta, né? Esse give back, esse aprendizado muito no grupo menor. Então, não se preocupe que só ter 15, 16, 20 pessoas, porque foi muito produtivo, e eu estou muito realizado de estar aqui com vocês, até porque eu sou naquele grupo, né, no seu grupo, eu sou mais, eu leio mais e participo ouvindo do que falando, né? Porque eu quero muito aprender. Eu só entro em qualquer grupo quando eu sou o mais burro da mesa. Eu gosto sempre de me juntar com gente melhor que eu para aprender. E isso não é clichê, isso é verdade. As pessoas, eu já tive com você, Marco, num evento em Brasília, temos o ministro Guedes, né, que eu tive a honra de ser convidado, estive lá. E voltei no avião ai, meu Deus do céu, como é o nome do dele? Fabrício, do iFood. Não foi o Fabrício, não, foi do... Michel Klein estava... Michel Klein, do Michel Klein, que também foi no avião do Michel. Não tem nome, Michel disse, não vai no seu voo, não, vai no meu. Aí eu vim com ele, assim, um aprendizado enorme com o Michel, e depois fizemos várias coisas juntos, assim, de negócios e conversas e tal. Então, isso não tem preço, esse relacionamento, essa possibilidade da gente fazer negócios juntos aqui, e aprendizado mútuo. Então, agradeço, Marcos, parabéns pela liderança. Romero, meu querido, velho, eu sou teu fã já. Uma delícia. Né? Adoro fazer dobradinha contigo, amigo. É muito legal, sempre é muito bacana, a gente é totalmente complementar, é muito legal esse com você. A gente está fazendo coisas da vida, né? A gente agora está mais próximo, fazendo mais coisas juntos, então fico muito feliz por isso e agradeço a Deus por isso também, porque sem ele a gente não estaria aqui, né, cara? Porque foi tanta coisa que a gente fez, passou, né? E o Montezuma falou isso, né? O Brasil, e a gente está aqui enfrentando e ajudando tantos empreendedores, tantas vidas. Só para encerrar, eu queria dizer para vocês que eu recebi, mês passado, cara, recebi uma carta de uma avó, disse assim, que o João, poxa, obrigado, você investiu no meu neto, o sonho do meu neto era receber investimento seu, do João Kepler e tal. E aí ela disse, e aí vai do lado, e o próprio punho, a carta de uma avó, falando para o neto, e do lado tinha uma caixa. Abre a caixa, essa caixa tem uma coisa muito preciosa que eu queria, que é sua agora. E quando eu abri a caixa, era um sapatinho de crochê do neto dela. Então, ela deu o que ela tinha de mais precioso. E para mim, aquilo, assim, cara, tudo valeu a pena, sabe?
todo esse tempo longe de casa, e trabalhando, falando, eu guardo isso com muito carinho. Eu ganhei muito presente, a gente ganha muito presente, mas esse aí, eu digo assim, cara, assim, esse aqui foi meu day one. Isso representa tudo que eu sempre quis, sempre gostei, sempre almejei chegar. Então, se tem sucesso, tem algum valor, preço, esse foi meu preço. Então, eu queria agradecer vocês por isso. Verdade, vale a pena você colocar isso numa moldura e pôr na parede, você lembrar todo dia o tanto que vale a pena, né? Fazer a diferença na vida de alguém. Isso é muito bacana. Romero. Muito bonito. Olha, vou fazer eco para o João. Eu consumo um conteúdo de tanta qualidade no grupo que você montou e organiza, Marcos, que eu sinto assim que, do mesmo jeito que você falou que você aprendeu 0,0001%, eu sinto que pelo menos eu devolvi 0,0001% hoje, um pouquinho aqui. Estou muito feliz de ter participado, uma audiência maravilhosa. Estou junto com o João, a gente sabe, todos nós aqui, que os grupos pequenos acabam tendo muito mais envolvimento, muito mais ligação. E, assim, é um aprendizado constante. Estou aprendendo, o João está aprendendo, estamos fazendo, crescendo. A gente aprende todo dia com founder, com empreendedor. Acho que a coisa mais gostosa do nosso negócio é que a gente se reúne sempre com gente mais inteligente que a gente, que ensina alguma coisa. E o convite para a gente aprender junto, tá? Seja numa iniciativa que vocês tenham, pessoal ou da empresa de venture capital ou não de startup. Deixei aqui meu contato no chat, mas o Marcos pode, por favor, mas dividir com todo mundo, tanto meu telefone, meu WhatsApp, quanto e-mail, e fico super à disposição para a gente seguir conversando e aprendendo. Não, sensacional. Ontem eu estava conversando, só para a gente terminar, ontem eu estava conversando com o Gustavo Caetano da Sambatec. Ele falou, Marcos, eu sou ligado no modo aprendizado 24 horas por dia, né? Então, é sempre muito bacana aprender, principalmente aprender com gente como vocês. Eu vou pedir, então, senhores, que todos os participantes desse bate-papo abram seus microfones para dar a salva de palmas para esses dois craques, por essa aula, essa didática. Obrigado, gente. Muito bom, muito bom. Mesmo. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Bom feriado. Vamos que vamos. Deusmar, adorei sua presença, adorei a presença de todos vocês, tá bom? Obrigado, senhores. Bom feriado, boa noite.